A arte de meditar. Capítulo 17. Iluminação, comunhão e união. A meditação nos leva à iluminação, que primeiro se torna comunhão com Deus e finalmente união. A iluminação é uma experiência individual. Não está relacionada de nenhum modo com a observação externa ou alguma forma de adoração. Depende exclusivamente da consciência de nosso relacionamento com Deus. É uma experiência única que acontece no interior de todos, separados e além de todos os demais. Não pode ser compartilhada com esposa, esposo, filho ou amigo de confiança, e não é possível buscá-la com outra pessoa. É necessário nos recolhermos no nosso santuário interior e aí descobrir nossa experiência de Deus. De certo modo, é possível compartilhar nossa relação com outros que já estejam iluminados ou que estejam no caminho da iluminação, sem jamais nos esquecermos de que a experiência de Deus é individual. Se nos ocorresse no meio de uma multidão, mesmo assim, seria uma experiência solitária. Não pode haver parceiros nesta experiência, mas podemos compartilhar a verdade revelada, que pode conduzir outros a experimentá-la. E se tivermos um grau suficiente de iluminação, podemos ajudá-los a elevar-se ao ponto onde também possam experimentar Deus. Mas daí em diante, não podemos ir, uma vez que a experiência em si deve ocorrer dentro deles. Ninguém deve tentar ensinar ou compartilhar a verdade que lhe foi revelada, até que a tenha estabelecido dentro de sua própria consciência e tenha, portanto, adquirido um pouco de luz. Depois disso, saberá como, quando, onde e sob que circunstâncias deveria compartilhar esta revelação. Deus lhe revelará o papel e a forma em que deverá atuar. A iluminação é possível a todo indivíduo na proporção da intensidade de seu desejo por ela. Mas, enquanto está se esforçando para fazer contato com Deus, faria bem em manter essa primeira faísca escondida do mundo, até que se transformasse numa chama. Após os primeiros vislumbres de iluminação, o estudante sábio mantém esse Cristo recém-nascido bem dentro de seu peito, escondido do mundo. Em sentido figurado, ele desce ao Egito para esconder o Cristo criança. Não fala dele e de nenhuma forma
revela-o ao mundo, porque o mundo, em sua ignorância e insensatez, pode tentar danificá-lo e arrancá-lo, destruindo a própria confiança e certeza em sua presença e em seu poder. Por esta fé, o mundo o crucificaria sem hesitação, porque sempre procura destruir o Cristo. Desde as primeiras escrituras conhecidas pelo homem, ao longo dos séculos, as profecias dizem que, quando quer que o Messias venha, será sacrificado. Há na natureza humana algo que não deseja ser destruído, e este algo sabe que o único poder que pode aniquilar a maldade, a arrogância e o egoísmo é reconhecer a presença e o poder do Cristo. É necessário manter segredo. Esta é a única coisa que não nos atrevemos a contar ao mundo, pois, no momento em que o mundo perceber em alguma pessoa a pura devoção a Cristo, irá ridicularizá-lo e tentar demovê-lo de suas crenças. O anticristo, ou a sugestão de um eu separado de Deus, entra com a sutileza de uma serpente para semear a dúvida e minar a fé. Deve-se, portanto, manter segredo, até que chegue o momento em que a consciência crística se desenvolva, a ponto de tornar-se arraigada e alicerçada na consciência como a própria atividade da vida diária. Podemos, então, enfrentar o mundo e revelá-lo, não estando preocupados ou afetados por qualquer abuso ou dúvida que o mundo possa lançar sobre nós. Apenas quando estamos apresentando o Cristo ao mundo é que nós mesmos estamos em perigo de perdê-lo. Mas, quando o Cristo assume definitivamente, ele se apresenta ao mundo em segredo, gentil e tão silenciosamente que ninguém o reconhece ou sabe o que ele é, apesar de sentir sua influência. Após o primeiro vislumbre de iluminação, muitas tentações nos rodeiam. Mesmo Jesus a enfrentou de carência, da fama e do poder pessoal. A tudo resistiu e venceu. Estas mesmas tentações aparecem para todos nós, mas, quaisquer que sejam elas, se multiplicam muitas vezes, assim que se obtém certo grau de iluminação espiritual. Quando se alcança maior iluminação, no entanto, estas tentações caem todas, até que apenas uma tentação permanece: o narcisismo, a tentação de acreditar que o eu de mim próprio pode fazer algo ou ser alguma coisa. Isso também deve finalmente dar lugar ao Cristo ressuscitado em nós. Não há limite para a profundidade da cristicidade. A iluminação leva
a comunhão, na qual trocas recíprocas ocorrem, algo fluindo de Deus para nossa consciência e desta para a consciência de Deus. É a meditação mais profunda do que tem sido experimentado até agora, mas não somos nós que a conduzimos. Deus é quem a conduz. Não pode vir à tona nem ser forçada por qualquer esforço nosso. Podemos sim ser pacientes e esperar por isso, e então descobrimos que Ele assume e há um intercâmbio alegre e pacífico, no qual sentimos o amor de Deus nos tocando em nosso amor a Deus retornando. Em comunhão, a atividade do Cristo torna-se uma experiência contínua, não percebida apenas em raros intervalos, mas sempre presente. Finalmente, um ponto de transição é alcançado, no qual se dá uma mudança radical. Já não vivemos mais nossa própria vida. Cristo vive nossa vida por nós e através de nós. Tornamo-nos um mero instrumento para essa atividade divina. Já não temos vontade nem desejo próprios. Vamos quando e para onde somos enviados. Nem mesmo temos suprimento e saúde por nós mesmos. Deus está vivendo sua vida como nossa vida, e assim o manto do Espírito nos envolve. Então, sempre que alguém tocar nossa consciência, tocará o manto de Cristo. E ainda que seja apenas sua bainha, cura e redenção se manifestam. Envoltos neste manto, não é necessário ir a algum lugar para ver a mensagem do Cristo ao mundo. O mundo chegará até ela, onde quer que estejamos, mas devemos estar revestidos com a consciência do Cristo. Levar ao máximo a comunhão resulta no relacionamento final, que é a união com Deus. Em comunhão se alcança tal estado elevado de consciência, que é possível voltarmos-nos para dentro a qualquer hora do dia ou da noite e sentir a presença do Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: eu caminho ao seu lado. E de novo, até aqui eu tenho caminhado ao seu lado, mas agora eu estou com você. Finalmente se ouve: até aqui eu tenho estado dentro de você, mas agora eu sou você. Eu penso, eu falo e eu ajo como você. Sua consciência e minha consciência são uma e a mesma, pois agora permanece só minha consciência. Alcançando esse estado, já não há mais comunhão, porque já não há dois, há apenas um, e este um é Deus, se expressando, se revelando, se suprindo. É o casamento místico em que testemunhamos a nós mesmos sendo desposados pelo Cristo, tornando-nos aquilo
que Deus juntou na união indissolúvel, que existe desde o princípio. Eu e o Pai somos um. Isto é a união divina. Nesta união mística, todas as barreiras se diluem e até mesmo nossas opiniões intelectuais se dissolvem na sabedoria universal. Há uma entrega total do ego ao universal. Tudo que eu tenho é teu, minhas mãos, meu corpo. Não tenho mais necessidade de nada nem de ninguém. Dentro de mim estão o pão, a água, o vinho. Eu tenho toda a plenitude. Este é o auge da experiência espiritual. No Cântico de Salomão, esta é a experiência descrita, quase como se fosse uma história de amor humano. Mas definitivamente não é isso. No princípio, sempre há os dois. É o estado de comunhão que dois se amam, o Pai e o Filho. Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu te amei. Nesse relacionamento de comunhão, sentimos nosso amor fluindo para Deus e o amor de Deus fluindo até nós, semelhante ao amor materno envolvendo o filho amado. Tudo termina em união. Quando ocorre, já não existe mais um eu, há apenas Deus. E ao contemplarmos o mundo, vemos apenas o que Deus vê. Sentimos só o que Deus sente, pois não há outra individualidade. Não há você, não há eu, há apenas Deus. Esses momentos de união são inestimáveis. São poucos, mas são preciosos, porque revelam o mundo tal como ele é. Se é possível experimentar essa união por alguns dias, ou mesmo por uma hora, é possível experimentá-la para sempre. Basta não atrapalharmos. Virá o dia, quando a terra estará tão cheia da presença do Senhor, que não haverá mais sentido mortal ou material de existência. A iluminação dissolverá toda a sombra projetada pelo indivíduo que se intrometeu entre o sol e seu raio de luz. Quando a iluminação vem, já não precisamos de nada que possa ser encontrado no mundo exterior, pois tudo e todos se tornam parte do nosso ser. Não há mais necessidade de nos preocuparmos, porque agora Deus vive em nossa vida. A consciência da presença é contínua. Ela canta dentro de nós sem cessar. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Ela vive a nossa vida e nos tornamos espectadores dela, observando-a a desdobrar-se como nossa própria experiência e extraindo para nós tudo o que é necessário para a nossa plenitude. No silêncio da nossa consciência se manifesta o poder criador de Deus. E quando sentimos esta resposta,
Não somos apenas um com Deus, somos um com todo ser espiritual do universo. Todo o bem do universo virá ao nosso encontro. É a bondade de Deus que se derrama por intermédio de nós para o mundo. Já não teremos bens pessoais. Elimina-se todo sentido de posses, aquisições, poderes, e em seu lugar nos é concedida totalidade, a abundância de Deus em sua infinita plenitude. Toda a sua glória é revelada em nossa vida, como nossa própria vida, como a harmonia de nossos relacionamentos, a abundância e plenitude de nossos negócios, o brilho de nosso semblante, vigor e força do nosso corpo, as verdadeiras vestimentas que nos abrigam, toda a alegria e plenitude que manifestamos são testemunhos silenciosos de que eu, em você, sou poderoso.